Nesse vídeo você vai saber como as eleições 2022 vão afetar o futebol e o esporte em geral na televisão. Fica aí. Muito bem, pessoal, no próximo dia 2 de outubro, domingo, o Brasil vai às urnas para eleger os deputados federais, estaduais, 27 senadores, governadores e também o próximo presidente da República. E graças a isso, o futebol também será afetado, o esporte em geral, mas principalmente o mais popular de todos aqui no país, que é o futebol. Por exemplo, não vai ter Campeonato Brasileiro no próximo domingo, porque naturalmente, é proibido ter jogo no dia das eleições. Então o primeiro tópico aqui do vídeo para afetar o esporte na TV é a Globo mudar a sua data de transmissões. Como todo mundo sabe, há muito tempo, há pelo menos 20 anos, a Globo transmite futebol de domingo à tarde no Campeonato Brasileiro, ou seja, vai ter que mudar a data. Só que normalmente ela faz isso colocando as partidas no sábado anterior, às 4h30. Em 2022, não só a eleição, como também a final da Copa Sul-Americana no sábado, dia 1º, entre São Paulo e Independiente Del Valle, vão atrapalhar a vida da Globo. Com isso, como o jogo do São Paulo é às 5 da tarde e a Conmebol proíbe a realização de jogos da primeira divisão de campeonatos nacionais ao mesmo tempo das suas decisões continentais, a Globo precisou puxar ainda mais. E os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro serão exibidos a partir das 3 horas da tarde, isso mesmo. Fique atento porque no próximo sábado, às 3 horas da tarde, é que vai ter futebol rolando na grade da Globo. Ainda não saiu a divisão de praças, que a gente vai publicar na aba Comunidade, também no nosso perfil do Instagram, mas de qualquer forma, a Globo vai transmitir os jogos entre Internacional e Santos, Atlético Mineiro e Fluminense, e Ceará e América de Minas. Inclusive já é muito bom eu falar isso pra vocês agora, no final de setembro, porque no sábado, dia 1º, primeiro dia do mês, sai a nossa agenda aqui, talvez ficasse muito em cima. Já vale eu dar um recado aqui também sobre o Alan Explica, que ele vai ao ar na próxima semana, ou no domingo ou na segunda-feira, ainda confirmo direitinho pra vocês, porque neste sábado é dia de agenda do mês, pra gente falar o que vai rolar na mídia esportiva em outubro. E sobre o Campeonato Brasileiro então, pra você não perder absolutamente nada, baixe agora mesmo o aplicativo OneFootball aí no seu celular, hein? É de graça, tem as principais notícias, tem o tempo real dos jogos e agora também os vídeos com os melhores momentos das séries A e B do Brasileirão. Tudo em ótima qualidade, bem editados, diferentes do que você vê por aí na internet, principalmente aqui no YouTube. Baixa lá de graça com o link que está na descrição, no comentário fixado e também no QR Code que você vê aqui na imagem. E não só os jogos da Globo vão ficar no sábado em um horário diferente, mas também praticamente o Campeonato Brasileiro todo, Porque há um super sábado criado por causa das eleições presidenciais. No dia 1º de outubro, a gente só não vai ter, na próxima rodada do Brasileirão, 2 jogos acontecendo, que são São Paulo e Coritiba, adiado para o dia 20 de outubro, porque o Tricolor evidentemente não vai poder jogar, estará na final da Copa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle, jogo que, aliás, será exclusivo da Conmebol TV, mas que a Claro vai abrir o sinal de graça na internet sem precisar ser cliente, Sem precisar ser assinante, é só você fazer um cadastro lá no site do Claro TV+. E o outro jogo que não será neste sábado vai ser entre o Palmeiras e o Botafogo, Botafogo e Palmeiras no Rio de Janeiro, porque o Sport TV escolheu essa partida para segunda-feira às 8 horas da noite, isso mesmo. Depois da nossa hora da mídia aqui, a primeira hora da mídia de outubro, a gente vai assistir depois Botafogo e Palmeiras no Sport TV e no Premier. Bom, no sábado então serão 8 partidas, 3 às 3 horas da tarde, com transmissões da Globo em rede dividida. Aí vão ser mais 4 jogos às 7 horas da noite, olha quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E ainda tem um jogo do Corinthians contra o Cuiabá às 9 horas da noite, com transmissão do Sport TV também. O terceiro tópico fala não só sobre esse próximo fim de semana, mas sobre o Campeonato Brasileiro lá no final do mês de outubro, porque a gente não sabe ainda se as eleições presidenciais terão ou não segundo turno, ou se elas vão se resolver agora no dia 2 de outubro. De qualquer maneira, a CBF já publicou a tabela detalhada da competição e a gente não vai ter rodada do Brasileirão no fim de semana do segundo turno. Até porque, mesmo que não tenhamos mais a disputa presidencial no dia 30 de outubro, a gente sabe que muitos estados importantes deverão sim ter essa segunda rodada para definirem os seus governadores, Em São Paulo, por exemplo, as pesquisas mostram que vai rolar segundo turno, no Rio de Janeiro, por enquanto, também e tudo mais. Pois é, então não vai ter Campeonato Brasileiro nem no dia 29 e nem no dia 30 de outubro. A gente sabia já há muito tempo, desde o ano passado, que há uma data chamada de escape, que é no dia 2 de novembro, e que seria usada
para colocar os jogos dos times que estivessem envolvidos com a final da Libertadores, no caso agora Flamengo e Atlético Paranaense. Pois bem, mas a CBF e a Globo decidiram usar esse escape para todo mundo. Tem um jogo na segunda-feira com transmissão do Sport TV, que é entre Fluminense e Ceará, mando do Ceará, né? Ceará e Fluminense, no dia 31 de outubro, às 8 horas da noite. E o resto está espalhado ali no meio de semana mesmo, terça, quarta-feira. Tem jogo no feriado de 2 de novembro, às 4 horas da tarde, como Palmeiras e Fortaleza, por exemplo. E a Globo decidiu transmitir Flamengo e Corinthians. Vai ser o primeiro encontro deles depois da final da Copa do Brasil, que a gente já fala aqui no vídeo também, né? Esse jogo vai ser transmitido provavelmente para todo o Brasil, é o único jogo que a Globo pegou naquela rodada e está marcado para as 9h30 da noite, no dia 2 de novembro. Portanto, o Brasileirão está fora da disputa ali com o segundo turno das eleições, se tiver eleição presidencial ou se não tiver as eleições estaduais no dia 30 de outubro. E já que eu citei Flamengo e Corinthians, eles que vão fazer as finais da Copa do Brasil nos próximos dias 12 e 19 de outubro, esse período também tem a ver com a propaganda eleitoral gratuita na televisão. E a exemplo do que aconteceu no mês de setembro, inclusive com o jogo agora dessa última semana, né? Do Brasileirão, Palmeiras contra o Atlético Mineiro, o Internacional contra o Red Bull Bragantino. Essas partidas, como você pôde perceber, foram às 9h45 da noite e não às 9h30, como a Globo instituiu desde 2019. Mesmo sem saber se as eleições presidenciais terão ou não segundo turno, só o fato de haver disputas para governador nesse próximo mês de outubro, a Globo então já colocou suas partidas de meio de semana também às 9h45. Ou seja, as finais da Copa do Brasil serão mais tarde e se tiver pênaltis, né, vai que tenha. O primeiro jogo é na Neoquímica Arena no dia 12, lá no dia 19, no Maracanã, caso a disputa vá para os pênaltis, a gente volta para aqueles tempos onde a Copa do Brasil terminava depois da meia-noite, né? Essa, lembrando, pode ser a última final em muito tempo da Copa do Brasil a ser realizada em meio de semana. Para o calendário de 2023, a CBF já prometeu que as finais serão realizadas em fins de semana. Estão marcadas para domingos do mês de setembro de 2023. E no dia 30 de outubro, quando o Brasil vai conhecer de fato todos os seus eleitos, sejam eles os governadores que ainda estarão faltando ou até mesmo o presidente da República, nós temos também a questão das eleições baterem com a cobertura da Fórmula 1 na Band. Agora, no primeiro turno, não vai ter esse problema. Por quê? Porque a Band vai transmitir uma corrida, que é o GP de Singapura, às 9 horas da manhã, quando as eleições vão estar ainda no começo, as urnas vão estar sendo abertas, vai estar na segunda hora, dá para fazer um flash aqui, um flash ali, espera a corrida terminar, ela não vai passar das 11 horas da manhã, e aí tem o resto da grade para a Band ficar entrando ao vivo quando precisar. A cobertura completa da apuração na Band começa a partir das 5 horas da tarde. Tudo certo, vocês sabem, a Band é uma emissora que tem uma tradição intimamente ligada à cobertura das eleições, com debates, com apuração e tudo mais. O problema está no segundo turno. Por quê? Porque o Grande Prêmio do México está marcado justamente para o dia 30 de outubro, a partir das 5 horas da tarde, que é quando vão fechar as urnas e começar as apurações das eleições que estiverem ali sendo definidos em uma segunda rodada. Então a Band vai ter que definir o que ela vai fazer com a transmissão do GP do México. Afinal de contas, o grande diferencial da emissora nos últimos tempos com a Fórmula 1 é mostrar que tem todas as transmissões em TV aberta, diferentemente da Globo, que quando tinha jogo do Brasileirão no mesmo horário, já botava só no Sport TV, né? Pode ser que o GP do México tenha que ficar só para o Band Esportes, porque realmente as eleições poderão ter aí uma questão de prioridade na escolha da Band. Agora eu fico aqui em dúvida se o fato de ter ou não eleição presidencial no segundo turno afeta essa escolha. Se ficarem só governos estaduais, pode ser que seja mais interessante manter a Fórmula 1 na sua grade e ficar dando flashes das eleições. Isso é algo que a gente só vai saber mesmo a partir do próximo domingo, quando a gente ficar sabendo dos resultados do primeiro turno e começar a pensar como será esse mês de campanha em outubro com a segunda fase das eleições 2022. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe o link com os amigos e não deixe de votar no próximo domingo, hein? Faça a sua parte aí pela democracia. Esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva.